Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. E nós vimos na primeira mensagem que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que ora, que está constantemente em oração. E nós vemos isso na palavra, né? A igreja que ele criou, uma igreja que realmente orava. Depois nós vimos que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que prega a palavra, evangeliza, fala de Jesus, transmite a palavra de Deus para outras pessoas. E de uma forma natural. Na terceira, nós falamos sobre a igreja que Deus sonhou é uma igreja unida. Uma igreja onde faz desenvolver cada vez mais a unidade dada por Deus à igreja, à família. E hoje eu queria que nós pensássemos um pouco no crescimento geral, integral. Eu posso crescer em uma área na minha vida, mas o propósito de Deus é que haja um crescimento total nas nossas vidas, como filhos de Deus. E se você abrir comigo lá em Atos capítulo 2, nós percebemos o crescimento integral na vida daquelas pessoas, na vida daqueles irmãos. Eles não só cresciam em uma área da sua vida, mas eles cresciam talvez nas 3 áreas principais da vida de um ser humano. Atos capítulo 2, no verso 42, é um texto que nós conhecemos, né? Esse mês, cada semana, nós estamos repetindo, falando. Talvez é um texto que já está em nossa memória. Mas ele diz no verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eles aqui, né, são aqueles que se tornaram cristãos. Nós vemos que antes, mais ou menos 3.000 pessoas aceitaram a pregação de Pedro, aonde ele declarou que todos aqueles judeus tinham matado Jesus, e eles ficaram assustados com essa notícia e perguntaram: o que é que nós vamos fazer? E Pedro disse: é simples. Se arrependam, né? Sejam batizados, seus pecados são perdoados, o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. E no versículo 42, Pedro começa a falar, mostrar como aqueles cristãos, novos cristãos, como era a vida deles. Como eles viviam então. Eles deram o primeiro passo, foram batizados, mas como era a vida deles? E no versículo 42, Pedro já falou que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Então é interessante porque nesse texto nós podemos ver um crescimento integral. Ou seja, o primeiro crescimento que nós podemos observar nesse texto é um crescimento para cima. Ou seja, um crescimento no seu relacionamento com Deus, na sua devoção a Deus. Eles estavam ali aprendendo da palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus, esse contato com a palavra de Deus, faz com que nós sejamos mais íntimos de Deus, que conheçamos melhor a Deus, através da sua palavra. E ao conhecer mais a palavra de Deus, vamos ter mais intimidade com Deus e vamos ter um melhor relacionamento. Então nós vamos crescer para cima no nosso relacionamento com Deus. Jesus falou, lembra quando ele foi tentado em Mateus capítulo 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, que sai da boca de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus para haver um crescimento na nossa vida. Como cristãos, como filhos de Deus, precisamos crescer para cima nesse relacionamento com Deus. O salmista falou que a palavra era lâmpada
para o seu caminho, ia guiar ele. O salmista também falou, né, no Salmo 119, que o jovem, ele pode vencer o pecado quando ele guarda no coração a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos conduz a ter um relacionamento íntimo com Deus. Quanto mais tempo nós passamos com a palavra, nós vamos desenvolver esse relacionamento. Não existe relacionamento sem você estar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa. E com Deus, a convivência é quando nós temos esse hábito, essa busca por estarmos próximos à palavra de Deus. E hoje existem tantos meios e recursos para estarmos cada dia, cada momento com a palavra de Deus. É interessante que nesse versículo também ele fala que eles se dedicavam à oração. Era uma igreja que orava. E se nós fôssemos folhear aqui as folhas ou os capítulos do livro de Atos, nós íamos ver como Deus agiu na vida desses irmãos através da oração. Coisas impossíveis aos olhos dos homens, Deus fez através da oração da igreja. Enquanto os irmãos, os apóstolos estavam sendo perseguidos por causa da pregação da palavra, os irmãos estavam orando. Porque eles estavam sendo presos, açoitados, mas a irmandade estava orando ali. E Deus fez grandes coisas no meio deles. Então a oração é outro meio que eu posso chegar a Deus, me relacionar com Deus, colocar aquilo que está dentro do meu coração para Deus. Eu posso desabafar, mostrar a Ele as coisas que eu estou enfrentando. E isso vai me ajudar nesse relacionamento para cima com o nosso Deus. Palavra, oração. Agora, sabe o que é mais interessante? É que num grupo de casa, nós somos incentivados, nós temos contato uma vez por semana naquele grupo com a palavra de Deus. E nós conversamos sobre a palavra de Deus no grupo de casa e como nós aprendemos. Eu já vi pessoas dizer, olha, nós sabemos o culto é um mandamento, é maravilhoso estar com os irmãos, mas o lugar que eu mais aprendo da palavra de Deus é quando eu estou num grupo de casa ali, batendo um papo sobre a palavra. Às vezes nós aprendemos coisas profundas uns dos outros. O grupo de casa nos ajuda, nos incentiva a ter esse relacionamento com Deus, a crescer na devoção a Deus. E no grupo de casa também nós aprendemos a orar. Porque no grupo de casa, cada semana, nós estamos colocando diante de Deus os nossos pedidos, os nossos sofrimentos, as nossas dores. E as pessoas estão orando todos os dias, né? No grupo de casa tem uma pessoa que ela ora todos os dias. Pelas nossas dificuldades, que maravilha, que coisa boa. E aí, essas duas coisas nos levam para cima. E nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus cresce quando eu tenho contato com a palavra de Deus e quando eu estou orando, falando para Ele aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sofrendo, ou as minhas gratidões para Ele. E aí nós desenvolvemos esse relacionamento para cima com o nosso Deus. Ainda, se você for olhar, por exemplo, o verso 44, ele diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mas na frente ele vai dizer que não havia entre eles pessoas necessitadas. Por quê? Porque aqueles que tinham mais vendiam para socorrer, para ajudar o outro. Então veja que esses irmãos eles se mantinham unidos. Isso mostra um crescimento para dentro, para a comunidade, para o relacionamento entre eles. Eles eram unidos. E eles cresceram no relacionamento um com o outro. Havia amor, havia pessoas que doavam aqueles que tinham mais para ajudar os que tinham menos. Agora, pare e pense comigo. Nós vimos na aula aqui, né? Nossa irmã dando testemunho de que tinha dificuldades
Mas um grupo de casa se juntaram e ajudaram essa irmã naquela dificuldade. Até sobrou dinheiro e ela falou, o que é que eu faço com o dinheiro? E aí ela ajudou outras pessoas que precisavam. Então o grupo de casa nos ajuda a termos esse relacionamento, crescer no relacionamento da comunhão, da irmandade. É dentro de um grupo de casa que nós temos a oportunidade de conhecer melhor o outro, de poder ajudar melhor o outro. E aí nós estamos crescendo para dentro, como família. Estamos considerando um ao outro, estamos nos importando um com o outro. E sabe, eu já falei certa vez que na Bíblia tem mais de 25 mandamentos que tem a ver com a irmandade, com o relacionamento para dentro. Mais de 25, né? Ele vai dizer que nós temos que amar uns aos outros. Ele vai dizer que nós temos que perdoar uns aos outros. Devemos servir um ao outro. Devemos ensinar um ao outro. Devemos levar a carga uns dos outros. E etc, e etc. E num grupo de casa, a possibilidade de desenvolver isso é muito grande. Amém. E a gente cresce como família. Não é assim? Amém. Nós temos uma grande dificuldade nos grupos de casa. Sabe qual é? É quando o grupo ele cresce e a gente tem que multiplicar. A comunhão é tão boa, o relacionamento é tão bom entre nós, que a gente fica com dificuldade. Mas a gente multiplica porque nós temos a visão. Nós queremos que todas as pessoas dessa cidade tenham a possibilidade de conhecer Jesus. E numa casa cheia, eles não têm como, né? Não tem espaço para eles. Aí a gente multiplica. Mas é uma dificuldade, porque é bom, a gente convive com aquelas pessoas. Nós aprendemos um com o outro. E aquela comunhão, a unidade, ela cresce cada vez mais. Por isso que é importante, nós temos falado todo esse mês, né? E a igreja aqui é uma referência no Brasil com relação aos grupos de casa. E nós precisamos crescer cada vez mais. É um trabalho que dá certo, é um trabalho bíblico. A igreja crescia nesse relacionamento dentro de uma casa. A terceira ideia, o terceiro crescimento que eu percebo aqui, você pode olhar comigo no verso 37. Ou melhor, 47, ele diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Há um crescimento para fora, para cima no relacionamento com Deus, para dentro no nosso relacionamento como família, unidade, comunhão, serviço, e há um crescimento para fora. Olha o que acontecia na vida desses irmãos. Eles estavam lá pregando a palavra, muitas vezes com a forma como ele vivia. O relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos, já era um grande testemunho para as pessoas que conviviam com eles. E o texto diz que diariamente, dia a dia, Deus ia acrescentando aquela igreja. E nos primeiros capítulos de Atos, nós vemos a igreja crescendo, 3.000, 5.000, e aí vai. Né? Alguém que fez uma pesquisa disse que a igreja, já naquela época, né, chegou a mais de 15.000 membros, só dentro do contexto ali do livro de Atos. E o que era que esses irmãos faziam? Eles se dedicavam à palavra, eles eram unidos, e isso trazia a simpatia das pessoas. É interessante que o texto fala assim, ó, para a gente ficar mais tranquilo. Não é você que dá o crescimento. Não é só suas habilidades. Eu sou habilidoso, eu vou. Não é você, mas é o Senhor que acrescenta. A igreja, nós fazemos nossa parte. E os grupos de casa é muito bom para isso. Porque no grupo de casa nós trazemos nossos amigos. Às vezes para uma comida. É um dia que nós estamos fazendo uma comida. E aí chamamos alguém para comer. Claro que a pessoa vem. E aí a igreja vai crescendo. Então, quanto mais nós nos dedicarmos à palavra de Deus, quanto mais haver comunhão entre nós, vai haver crescimento numérico. Vai haver crescimento espiritual no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a irmandade, e as pessoas
vão querer ser como nós, vão querer fazer parte da igreja. E essas pessoas vão chegando, vão aprendendo e vão se entregando a Jesus, como a gente vê nesse texto. Por isso que nós precisamos participar de um grupo de casa, para que você seja uma ferramenta na mão de Deus, tanto no seu crescimento para cima, com os irmãos, e para fora, trazendo pessoas que não conhecem Jesus ainda. E Deus, Ele dá um crescimento total na nossa vida. Imagine como será a nossa vida se eu estou crescendo para cima, estou crescendo para dentro no relacionamento com meus irmãos, e estou crescendo também para fora. Eu estou falando de Jesus, pessoas estão se convertendo. É perfeito, é maravilhoso. E isso acontece quando nós estamos dentro de um grupo de casa. Há um crescimento, há um desenvolvimento. E esse é o sonho de Deus. É uma igreja que cresce no relacionamento com Ele. É uma igreja que é unida, tem um bom relacionamento. Lembra lá em João, antes de Jesus ir para a cruz, ele fez uma oração, o Pai, né? E ele começa a falar, a dizer com relação aos discípulos, para que eles sejam um como eu e tu somos um. E ele no final vai dizer, é dessa forma que o mundo vai me conhecer, através da forma como nós vivemos, como tratamos um ao outro. E se nós usarmos essas três armas, crescer no conhecimento da palavra, na comunhão, nós vamos crescer para fora. Deus vai acrescentar pessoas ao seu reino. Irmãos, o melhor lugar para a gente desenvolver essas três áreas é num grupo de casa. Abra sua casa. Dê a possibilidade de Deus salvar vidas dentro da sua casa. De Deus fazer sua família crescer espiritualmente. Crescer no conhecimento e na unidade com os irmãos. Abra sua casa para que você possa ver a mão de Deus agindo. Assim como Deus agiu aqui, no início da igreja, na vida desses irmãos, Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir na sua família. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos ajude a esse ano, né, nós colocarmos todas essas coisas em práticas. E eu creio, lá no final do ano, nós vamos estar aqui contando as bênçãos que Deus fez através desse ministério de grupo de casa. Que Deus nos abençoe, irmão. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.